Numa toca no chão, vivia um hobbit. É sobre esse hobbit que nós vamos falar hoje no nosso vídeo, depois da vinheta. Olá, leitores! Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre O Hobbit, ou The Hobbit, There and Back Again. Bom, para começo de conversa, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história com O Hobbit. Eu li há 10 anos atrás, um pouco mais, O Senhor dos Anéis e eu não gostei do Senhor dos Anéis. Um tempo depois eu fui descobrir que existia O Hobbit, a história anterior do Bilbo Bolseiro, o tio do Frodo, que aparece um tempinho ali do Senhor dos Anéis. Ele é, digamos, um coadjuvante no Senhor dos Anéis. Então, agora como saiu os filmes, tudo, eu resolvi ler O Hobbit. No começo do ano eu comecei a ler O Hobbit e eu vou confessar pra vocês que eu não gostei, eu parei a leitura. Em primeiro lugar, te falar por que eu não gostei do Senhor dos Anéis. Eu não gostei do Senhor dos Anéis porque eu achei a leitura muito longa, arrastada e cansativa, descritiva e tudo mais. Por isso eu não gostei do Senhor dos Anéis. E com o Hobbit, eu tinha receio de ser um pouquinho assim, por isso eu fui ler com medo no início do ano e acabei não gostando da narrativa, tudo, e parei no início do ano. Só que eu assisti os dois filmes, Uma Jornada Inesperada e A Desolação de Smaug, e eu gostei bastante dos filmes e eu pensei, por que não dar uma chance de novo pro Hobbit? Aí eu resolvi dar essa chance e eu comprei. Só que eu pensei, não, eu vou ler o Hobbit na linguagem original. E eu comprei esse box aqui do na Submarino, que é o clássico romance infantil em duas partes. A caixinha é boa. E o Hobbit, dividido em duas partes, em inglês. Interessante que essa edição aqui foi publicada pela HarperCollins, mas em parceria com a Warner Bros. Por isso eu acho que essas duas partes aqui seriam como seria dividido o filme se ele realmente fosse feito em duas partes. Aqui termina com os barris, dando fungindo de barris, e aqui continua, eles chegam na cidade do lago até o final da história. Bom, e vamos lá. Eu achei a narrativa do Tolkien muito direta no Hobbit, muito sucinta, muito gostosa. Isso em inglês. E eu devorei essa primeira parte em 3 dias. E eu pensei, quer saber? Eu vou dar uma chance pro português e vou comparar. Vou ler a segunda parte em português e vou comparar com o que eu li no original e no português. Aí eu consegui comprar essa ediçãozinha aqui do Hobbit, com a capa do primeiro filme, que eu acho mais bonita que a capa do segundo, que é a única capas que se encontram agora, né? E acabei de ler o livro em português. Eu achei a narrativa em português ruim, por incrível que pareça. Aqui a narrativa era fluida no inglês. E a narrativa em português é um pouco arrastada. Eu não sei se isso se deve à tradução ou que eu simplesmente não curti a tradução em português. Até mesmo porque esse negócio de tradução de nomes como Rivendell para Valfenda, Baggins para Bolseiro e sabe, não faz sentido para mim, não faz sentido isso. Por isso que eu prefiro ficar com a edição em inglês mesmo. Ficar, pra mim, aí eu, depois de acabar de ler a edição em português, eu li na inglês também, percebi que é muito melhor. Mas vamos lá sobre o que eu achei do livro. Comparado ao Senhor dos Anéis e tudo mais, eu amei o Hobbit. O Hobbit é especial, assim, é realmente uma história infantil, uma história cativante, uma história linda. Pra quem não conhece a história, o Hobbit começa, como eu falei no início do vídeo, numa pequena toca no chão, vivia um Hobbit. Esse Hobbit é o Bilbo Bolseiro. Para você entender o que são os Hobbits são criaturas pequenas, baixas mesmo, têm os pés grandes e peludos, adoram comer, adoram a boa vida e a preguiça, sim, preguiça, whatever, mas adoram uma boa vida, adoram ficar calmos na deles, nas dele, sei lá. Eles adoram ficar
pacificamente na dele, um hobbit adora ficar pacificamente na dele, de boa e tudo mais. Eu me identifiquei muito com isso, porque eu também sou assim, eu não gosto de big adventures, grandes aventuras. Mas em todo caso, um dia tá lá o Bilbo, que é o hobbit protagonista, o Bilbo Baggins. Ele tá fumando lá na porta da casa dele quando chega o Gandalf. Gandalf cinzento, Gandalf the Grey, que é um mago que no passado o Bilbo conheceu e tal. E ele convida o Bilbo pra ir numa aventura. O Bilbo diz que não, que ele é um hobbit, que ele não gosta de ir em aventuras e tudo mais, pro Gandalf sair dali, assim, e procurar outro que o Bilbo não vai nessa aventura. E antes de ir embora, o Gandalf faz um sinal na porta do Bilbo, que inclusive na capinha em português é esse sinal, na capinha em inglês é esse sinal aqui. E no dia seguinte, o Bilbo convidou ele para tomar chá no dia seguinte. No dia seguinte aparece 3 anões na porta do Bilbo com o Gandalf. E a história dos anões é a seguinte: eles tinham uma montanha, eles tinham um reino sobre uma montanha cheio de tesouros. Um dia veio um dragão, matou todo mundo, dragão Smaug, ficou com ouro e enxotou os anões, e os anões querem voltar para a montanha, querem recuperar o tesouro e querem matar o dragão. E para isso eles precisam de um ladrão, de uma pessoa que possa entrar sucintamente na montanha e tudo mais, e resolvem contratar Bilbo Baggins. E assim eles partem nessa aventura. O livro, o Tolkien, ele publicou pela primeira vez, se eu não me engano, em 1937. E assim, ele escreveu o Hobbit para os filhos dele. Era uma história que ele contava para os filhos dele antes dos filhos dele irem dormir. E ele escreveu o Hobbit sem pretensão, assim, de escrever um épico como foi o Senhor dos Anéis. Mas depois a editora acabou pedindo mais histórias sobre os Hobbits. E ele escreveu o Senhor dos Anéis. O livro é muito simples e é muito gostosa a leitura porque ele não se prende em descrições, de escrever uma árvore, como Tolkien faz no Senhor dos Anéis, de escrever isso, de escrever aquilo. Não, ele é bem objetivo. Ele narra todas as aventuras que o Bilbo passou com os anões até chegar na montanha de Erebor, na montanha solitária, na montanha onde o dragão Smaug está adormecido sobre o ouro, e a montanha dos anões. E narra todas essas aventuras, esses impropérios, e como Bilbo vai evoluindo de um hobbit medroso, covarde, digamos assim, mas sem muita coragem, de um hobbit simples para um hobbit corajoso, para um hobbit que realmente é bravo. E isso mostra esse progresso, esse amadurecimento do Bilbo, que para mim é o must no livro. Na verdade, a mensagem que o Hobbit me passou é que mesmo você sendo pequeno, você sendo uma pessoa simples, você pode fazer muita diferença no mundo. Foi isso. Isso me remeteu a uma frase do Senhor dos Anéis, agora não me lembro se é dos filmes ou dos livros tal, em que o Gandalf, se eu não me engano, fala que até mesmo a menor das criaturas pode mudar o rumo do mundo. Não me lembro se quem fala isso é Gandalf ou Galadriel ou Elrond, sei lá. E assim, no Hobbit a gente vê personagens queridos da trilogia do Anel. A gente vê, por exemplo, o Elrond e o Gandalf, o próprio Bilbo e tudo mais. E assim, é muito bom, Hobbit. Eu só tenho pra dizer que é maravilhoso. Quanto aos filmes, porque eu gostei primeiro dos filmes para depois ler os livros, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com o Peter Jackson, que é o diretor dos filmes, pelo seguinte: ele adaptou o Hobbit, mas os filmes, na verdade, são focados na história, é focado mais na história dos anões, deixa o Bilbo quase como um coadjuvante, para focar na história do Thorin, Oakenshield, que é o chefe dos anões, o Thorin Escudo de Carvalho, no português, se eu não me engano. E, sim, no livro o Thorin é um senhor de idade e tudo mais, no filme botam um Richard Armitage lá, bonitão e tal, aquela coisa. E assim, eu não curti, porque, tipo, o cerne, a história do Hobbit é sim o Bilbo e não os anões. A missão do Bilbo é fazer com que os anões, ajudar os anões a recuperar o ouro e tudo mais, mas o livro narra as aventuras e a coragem, a bravura, o desenvolvimento do Hobbit, por isso o título, The Hobbit, o Hobbit. Se não, se fosse como se fosse
se o livro fosse escrito como está sendo produzido os filmes, eu acho que o título seria The Dwarfs, os anões. E tanto que um exemplo concreto desse negócio do filme é que eles dividiram o filme em três, na verdade seria duas partes, ok? Dividiram em três, e o título do último filme era There and Back Again, como se o Bilbo tivesse ido e voltado. Mas não, eles resolveram trocar o título do filme por The Battle of the Five Armies, a Batalha dos Cinco Exércitos, que é uma coisa mais tipo dos anões e não tanto do Hobbit. Entende? Não curti. Sinceramente, eu não curti Peter Jackson, mas é a vida. E essa é a minha opinião do Hobbit. Eu confesso pra vocês que eu não tenho formação nenhuma crítica pra estar falando o que eu tô falando, mas simplesmente é a opinião de um leitor que leu e amou o Hobbit. Não tem como não amar o Bilbo, não tem como não torcer, vibrar com as vitórias dele, chorar com algumas coisas tristes que tem no livro, ficar triste. Não tem como o Bilbo não sentir falta daquela toca que a gente fica tão pouco tempo na toca dele, mas quando ele fala por diversas vezes aqui que ele preferia e não pela última vez, que ele queria estar na toca dele, quentinho e tudo mais. E no final a gente pensa, poxa, ele voltou, mas voltou um Hobbit diferente, porque voltou um Hobbit corajoso, um Hobbit bravo, um guerreiro, podemos dizer assim. E o Bilbo é o Bilbo, por isso que eu adorei o Hobbit. Parabéns pro Tolkien, me conquistou, eu pretendo reler a trilogia do Anel e eu pretendo reler sinceramente em inglês, pelos motivos que eu já disse aqui. E assim, se você tiver oportunidade, leia o Hobbit em inglês. Se você consegue ler em inglês, leia em inglês. Se não, leia em português mesmo, vai arrastando, vai levando, que você consegue. Mas se puder, leia em inglês, que faz toda a diferença na minha opinião, vale muito a pena. Ok? E eu já falei o que eu achei dos filmes, eu amei os filmes no começo, eu achei que o Peter Jackson vagalhou ali, deixa o Bilbo meio de, digamos, coadjuvante na coisa. E tipo, eu achei o Martin Freeman um bom ator pra fazer o Bilbo, só que eu não consegui imaginar o Martin Freeman lendo os livros do Hobbit. Achei ele, sei lá, o Hobbit não é o Bilbo dos livros, não é o Martin Freeman que faz um ótimo Bilbo nos filmes, mas pra mim não é o Bilbo do livro, ok? E é isso, gente, vejo vocês numa próxima, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me dizer aqui embaixo o que você achou do Hobbit, do Senhor dos Anéis e whatever, se você leu, também achou essa diferença no livro em português e tal, se você leu em inglês. E não esquece de se você gostou, curtir, compartilhar, dar um joinha, se inscrever no canal, que em breve mais vídeos. E é isso, gente. Eu vejo vocês numa próxima e tchau!